O nosso tema, então, hoje é um assunto muito gostoso. Ele é a parte mais importante do cristianismo. Chama-se Páscoa. A maioria de nós pensa que a parte mais importante do cristianismo é o Natal, Christmas, nascimento de Cristo. Foi muito importante e é extremamente importante. Mas o mais importante de tudo é fala alto, a Páscoa. Pastor, por que a Páscoa? Porque a Páscoa, querido, ele é o momento em que a vida vence a morte. Então, nessa manhã eu quero compartilhar com você sobre morte e vida. Morte e vida. Páscoa é um símbolo de morte e Páscoa é o símbolo da vida. Imediatamente em que a morte se instala, a vida entra imediatamente. Deus não permite que um venha sem vir o outro. E nós vamos entender, dentro inclusive de conceitos tremendos e símbolos que nós temos, como o ovo, o coelho e o cordeiro, o porquê que, então, essa Páscoa ela é o mais importante, a principal do cristianismo. Nos Estados Unidos, os cultos de Páscoas, eles são feitos, em algumas igrejas atualmente, são feitos em 2 domingos subsequentes. Na igreja que nós frequentamos lá, a Church by the Glades, nós fazemos 6 cultos no final de semana. No final de semana passado foram 6 cultos de Páscoa, e esse final de semana mais 6 cultos de Páscoa. Pastor, mas por que isso? Porque é o período que as pessoas mais vão na casa de Deus para entender o que é realmente a Páscoa. E eu quero pedir para você agora que você abra seu coração. Meu irmão, você não veio apenas para um culto, para ouvir alguma coisa, um ensino, mas você veio para entender. O apóstolo Paulo fala em Efésios para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Fecha seus olhos e fala assim: Espírito Santo, que eu possa entender, abra meu coração, e que essa Páscoa possa ser celebrada de uma maneira diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Com isso, queridos, abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28 é o primeiro texto que nos lembra a questão da Páscoa, e é justamente pela morte e ressurreição de Jesus, em que nós temos os nossos pecados perdoados, é justamente por Cristo Jesus, é que nós estamos aqui. Eu não sei o quanto você pôde beber desses 2 últimos cânticos ministrados, apesar do culto todo estar maravilhoso, mas porque Ele vive, oh my God, porque Ele vive, eu posso ter um amanhã. Amém? Isso é o significado real dessa Páscoa. Mateus 28, então, quero ler com você, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, petrificados. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele estava. E eu quero parar aqui. Meu irmão, para mim e para você, existem muitas religiões hoje no mundo, sim ou não? Trocentas religiões. E para mim e para você, o mais interessante e o divisor de águas é a fala desse anjo. Esse anjo falou para as mulheres: vocês vieram aqui, mas ele não... Você pode falar isso comigo? Diga: ele não está aqui. Se você for na França, você vai encontrar um túmulo escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se você for no Oriente, você vai encontrar: aqui estão os restos mortais de Buda. Todo e qualquer líder da humanidade que se transformou numa religião, você vai encontrar a ossada dele num túmulo. Mas o meu e o seu? Meu irmão, o meu e o seu, o anjo já avisou. E ele disse o quê? Não está aqui. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala: meu Deus
O seu Deus, Ele não está morto. Ele ressuscitou. Aleluia. E é por isso, querido, que nós temos que celebrar essa Páscoa tremenda. A Páscoa, o sentido dela literal da palavra Pessah. O Pessah significa passar por cima. Em inglês é Passover. Passar por cima conta a história que está registrada conosco em Êxodo. Se você puder depois dar uma lida nesse texto na sua casa, ele é muito profundo, ele é muito tremendo. É quando Deus quis libertar o povo dele de Israel. Diga comigo, libertar. Fala alto, libertar. Quando Deus quis tirar o domínio de um rei. Diga comigo, um rei. Faraó era rei. Obrigado. Uma salva de palmas para vocês que estão ligados comigo. Tem que estar conectado, irmão. Se você está conectado, o Espírito Santo vai fazer um download no seu cérebro, no seu coração. Você vai ver que coisa linda. Quantos querem um download? O Espírito Santo vai descer algo tremendo sobre a sua vida. Então, a história aqui diz, em Êxodo capítulo 12, que o povo de Israel, eles estavam presos, escravizados, debaixo da mão de um rei. Debaixo da mão de um faraó. Debaixo da mão de alguém que estava oprimindo e querendo matar o povo. E esse povo então buscou a Deus, clamou a Deus, e Deus falou assim: eu vou transportar. Jesus Cristo trabalha no ministério de transporte. Eu vou transportar vocês debaixo da mão de um rei mau, que se chama Faraó, e vou colocar vocês debaixo de um reino, o reino de Deus. Jesus Cristo é o encarregado desse transporte. E para que isso pudesse acontecer, era necessário que matassem o cordeiro. Diga comigo, o cordeiro. Deus mandou então na história que o povo pudesse matar o cordeiro e pudesse comer o cordeiro. E a Páscoa, ela é uma festa que tem 3 significados em um só. O primeiro deles, inclusive, é o aspecto da própria morte do cordeiro, que significa então libertação. Diga comigo, libertação. A segunda festa, celebrada também na Páscoa, é a festa dos pães sem fermento. Fermento é o pecado que entra na vida da pessoa. Deus, ele não poderia simplesmente tirar o povo debaixo de um domínio de um rei mau e transportar para o reino dele, somente salvar, sem tirar dessas pessoas o pecado. Diga comigo, o pecado. Você que saiu debaixo das mãos de Faraó e agora está no governo de Deus, você precisa da santificação. Quantos podem dizer amém? Então a segunda festa dos pães asmos é a festa da santificação, de tirar o pecado da sua vida. E logo depois nós temos a terceira festa da mesma Páscoa, que é a festa dos primeiros frutos, que para mim e para você significa oferecer frutos, frutificar. Festa então tem 3 significados para nós entendermos hoje rapidamente. Número 1 é Então fala comigo, número 1, libertação. Eu peço para vocês repetirem, porque eu sou professor, e meu cérebro ele é assim, de ensinar didaticamente. Amém? Vocês me perdoam por isso? Então, sabe, número 1 então é o quê? Libertação. Deus liberta o povo do Egito e Deus quer colocar no reino dele. Mas no processo de libertar tem que tirar o pecado, santificar. E depois que a pessoa está libertada e santificada, agora ela pode frutificar. Quem entendeu, diga eu. Libertação, santificação, frutificação. Você vai fazer um favor para mim agora. Agora você vai ser uma voz profética na vida da pessoa que está ao seu lado. Olha no olhinho dela e fala assim: meu querido, libertação, santificação e frutificação. Esse é o plano de Deus para você. Que essa Páscoa ilumine os seus olhos para viver todo o potencial que o teu Deus te preparou para viver. Amém? Obrigado. Antes de continuarmos sobre a Páscoa, eu quero falar um pouquinho com você sobre os elementos que hoje nós temos no nosso dia a dia.
Hoje em dia nós temos o ovo, hoje em dia nós temos o coelho, e hoje em dia nós temos o cordeiro que celebra a Páscoa. E eu entendo que eles são elementos, diga comigo, elementos. Às vezes nós ficamos muito confirmados no elemento, que perdemos a essência do que realmente significa. Pastor, explica isso, eu explico. Eu me converti em 1900 antigamente. Porque se eu falar a data, vocês vão querer fazer conta e vai descobrir que idade que eu tenho. Um cara jovem desse não cai nesse erro, não. Então eu me converti em 1900 antigamente. E quando eu me converti, nós sempre tomamos a Santa Ceia na igreja. A ceia o que é? Pão e vinho. Eles falam que é vinho, é um suco de uva. É ou não é? Mas a Bíblia diz que é vinho e é suco de uva, então não vamos entrar no meio da questão. É pão e vinho. E eu falava, meu Deus, pão e vinho, que símbolo, é legal, que bacana. E eu fui conversar com um missionário que tinha ido trabalhar no meio dos índios. E o missionário trabalhando no meio dos índios, e ele falou assim, pastor, é tão interessante que nós precisamos entender a importância dos elementos. Lá no meio dos índios, eu não posso pregar que Jesus é o pão da vida. Não, querido, por quê? Índio não come pão. Índio come mandioca. Irmão, Jesus é a mandioca da vida, o índio, aleluia. Fala para você que Jesus é a mandioca da vida. Você está amarrado. Às vezes a gente costuma idolatrar demais o elemento e perde a essência. Meu irmão, se é mandioca, se é tapioca, não importa. Jesus é a batata frita da sua vida. As crianças falam aleluia com ketchup, pastor. E irmão. O ketchup representa o sangue. Coma o sangue. Eu quero esse Jesus. Pronto. Quem entende isso, amém? E o trabalho da equipe de teatro aqui para explicar para a gente do ovo, do chocolate. Gente, eu estou apaixonado com essa turma. Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal? Que povo lindo! Coral, música, o que é isso? Eu já falei que se eu morasse em Uberlândia, é aqui que eu ia ser membro. O pessoal não quer que eu venha morar aqui, então. Brincando, vamos lá. Então, hoje nós temos o ovo. Vamos falar um pouquinho sobre o ovo. E eu vou dar só alguns dados rapidinhos para você. E depois, se você achar interessante, dá uma consultada disso. O ovo, ele é um símbolo de uma estação que vem desde a época da Europa medieval. E principalmente porque naquela época se falava muito daquele negócio de quaresma. Alguém já ouviu falar de quaresma? Ok. Quem tem menos de 25 anos aí já ouviu falar de quaresma? Quem tem menos de 25 já ouviu falar? Olha só, tá vendo? Quaresma é um período em que as pessoas ficam 40 dias sem comer carne, sem comer outras coisas. Por isso que os portugueses comem bacalhau. E o pessoal comia ovo. O pessoal guardava o ovo e na época da Páscoa, que podia comer alguma coisa animal, se comia ovo. Então começaram a celebrar a Páscoa com ovo. E ovo cozido. A galera comia um monte de ovo. E o ovo então passou a ser incorporado nessa cultura, dentro do aspecto da Páscoa. E com isso o ovo começou a ser associado como presentes. Algumas pessoas davam o ovo comum, outras pessoas começavam a desenhar o ovo, fazer carinha no ovo, fazer expressões no ovo, e passavam a dar ovos desenhados. E se trocavam ovos desenhados. E a partir daí, outras maneiras de aplicar o ovo eles começaram a fazer. Algumas pessoas começaram a tirar o conteúdo do ovo dentro, pegar só a casca pura e colocar chocolate dentro, ou colocava um brinquedo, dava para a criança, e começou então uma tradição dentro disso. Pastor, mas por que o ovo? Porque o ovo representa fertilidade, renascimento, representa um novo começo. Então, para que eu e você possamos entender, o ovo ele é apenas um símbolo, apenas um elemento. Obrigado. Quando é que nasceu o primeiro ovo de chocolate? Em 1875. Um francês, ele decidiu fazer um ovo de chocolate, e a partir daí, então, a coisa começou a andar, e hoje chegou e parou do jeito que está. Em qualquer lugar que você vai, tem um ovo de chocolate. No mundo inteiro. Inclusive lá nos Estados Unidos. E a maioria dos ovos que tem lá, são os ovos daqui do Brasil. Nós não passamos vontade, não. Chegou lá os chocolates. Só que chega lá num preço, irmãos, que misericórdia. Comprar um ovo daquele é quase melhor deixar o carro na loja. E
A partir disso também entrou um outro elemento nessa história toda. Qual foi? O próprio coelho. Por que o coelho participou da história? Porque o coelho, ele também representa fertilidade. E dizem a história que os coelhos é que traziam os ovinhos, os presentinhos para as crianças. E essa história toda foi incorporada no cristianismo para que o coelho também pudesse estar fazendo parte desse processo todo nosso. Então o coelhinho começou a se tornar um ícone em mais ou menos no ano de 1680 e se tornou tudo isso que nós temos hoje, né? Em 1800 os alemães vieram para os Estados Unidos, trouxeram isso, e hoje nós temos o ovo e o coelho. Quantos entenderam que são só elementos? Digo, só elementos. Próxima vez que você comer um ovo de chocolate, você fala assim: Jesus é meu chocolate da vida. Amém? Tem o pão da vida, a mandioca da vida, a tapioca da vida. Pode ter um ovo da vida também, amém? E depois, a hora que você estiver desfrutando disso, você vai entender. E eu quero gastar os últimos minutos com você falando do cordeiro. O cordeiro é o verdadeiro símbolo da festa da Páscoa. Diga comigo, o cordeiro. Deus poderia ter escolhido outro animal, sim ou não? Mas ele quis escolher o cordeiro. E a partir disso, esse cordeiro precisou ser morto. Esse cordeiro foi aquilo que deixou o povo sair do Egito e chegar na terra prometida. Quando Jesus Cristo chegou aqui na terra, as pessoas olharam para ele, principalmente João. João estava batizando ali naquelas águas. E João tinha muitos discípulos. E quando Jesus se aproxima de João, João levanta a sua voz e grita: eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então diga comigo, Jesus, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, falando sobre Coríntios, ele ensina que a festa da Páscoa, ela já está pronta, porque Cristo, nosso cordeiro, já foi oferecido como sacrifício para o nosso Pai. E João também nos traz sobre isso, a ressurreição e a vida. Disse Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse então é para mim hoje o símbolo principal. Nós estudamos a Bíblia, no livro de Romanos diz que por Cristo Jesus nós morremos a sua morte para vivermos a sua vida. Fala essa expressão comigo: nós morremos a sua morte para vivermos a sua vida. De novo, nós morremos a sua morte para vivermos a sua vida. Vem cá só um segundinho, fica em pé aqui do meu lado, um minutinho só. Quando uma pessoa recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai para uma situação que é chamada de batismo. Fala alto, batismo. Qual é a expressão do batismo? Confia em mim? Mas não confia muito não, tá? Morreu a morte, deita na água e depois vive a vida. No batismo nós somos selados na morte do Cordeiro. Quem aqui já foi batizado nas águas? Aleluia, glória a Deus. Você já foi selado com o Cordeiro. Obrigado, querido. Dê uma salva de palmas para você que já foi batizado, meu irmão. Tremendo, tremendo, tremendo. Quero te dar uma curiosidade que está no meu coração queimando, eu preciso te dar isso. Eu disse agora há pouco para você que Jesus Cristo é o único líder de todas as religiões do mundo que ressuscitou, sim ou não? Amém? Todos os outros estão? Quem se lembra depois que Jesus morreu? Eu quero ler com você, abre sua Bíblia lá em Mateus 27. Eu quero ler com você umas curiosidades que às vezes a gente não para prestar atenção. Por gentileza, se puder ter essa expressão também no telão, eu gostaria. 27, 63. Mateus 27, 63, diz assim, no 62 fala assim, ó, no dia seguinte,
que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e reuniram-se também quem? E dirigiram-se para Pilatos e disseram para Pilatos, olha só, fizeram uma comitiva, a comitiva dos principais sacerdotes, dos fariseus, e foram para Pilatos, e chegaram para Pilatos e falaram, Pilatos, matamos o cara ontem, sexta-feira, mas nós nos lembramos de uma coisa, que esse embusteiro, esse camarada aí, que está fazendo essa bagunça toda, enquanto ele vivia, ele disse que depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordena agora, Pilatos, ordena que o sepulcro deste embusteiro seja guardado com segurança máxima até o 3º dia, para não acontecer que alguns dos seus discípulos venham, roube o seu corpo, e depois sai falando para o povo aí, que ele ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pior do que o primeiro. Quem entendeu o cenário? Mataram, e agora queriam ter certeza de que ia ficar? Pilatos falou o que para os caras? Tem aí uma escolta, vão e guardam o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. 2 coisas que eu quero te chamar a atenção aqui rapidinho. Number 1, escolta. Fala alto, escolta. Quantos soldados são numa escolta romana? Nós costumamos ler a Bíblia sem pesquisar e sem aprofundar. Quando você passa a ter conhecimento de coisas que estão escritas aqui, você fala, meu Deus, o que é isso? A Bíblia diz que o túmulo foi selado. Selado com o que, irmãos? Pegaram um selo no correio? Selaram o túmulo? Não! Uma escolta. Ela era composta de no mínimo 100 soldados. A centúria. Quando o apóstolo Paulo foi ser transferido para Roma, mandaram com ele 2 centúrias. Uma escolta com 2 centúrias. Aqui não é 2 soldadinhos guardando sepulcro, não, meu irmão. Eles estão querendo evitar que o homem ressuscite. Eles estão querendo evitar que os discípulos venham prendê-lo. Quando Jesus estava no Getsemane, quantas pessoas foram buscá-lo para prendê-lo? Uma escolta. Foi um exército, uma parte do exército romano. Aqui nós estamos falando de aproximadamente quantos soldados? E o selo? Pastor, que selo que é esse? Esse selo chama-se anel. Anel de quem? Imperador. Botou o anel. Se alguém transpassar, o que acontece? Império Romano. Todo soldado que guarda um bandido, todo soldado que é designado para uma função, ele não cumpriu a função, ele paga com a... Mataram o seu Deus, mataram o seu Jesus, mas agora querem evitar que ele ressuscite. Ah, meu irmão, com o nosso Deus não tem disso não. O texto que eu comecei a ler com você em Mateus 28 diz, houve um grande terremoto. Eu não sei o que você imagina com terremoto. Eu já passei por 2 furacões na Flórida. Alguém já passou por algum furacão? Tsunami? Aquele outro negócio, ciclone? Então você não sabe o que é um terremoto não. Aqui no Brasil você não sabe o que é isso não. Terremoto abala a terra, abalo sísmico. Houve um terremoto, um ser espiritual, magnificente, desce dos céus, para sobre uma pedra, meu irmão. 100 soldados, petrificados. Contra a força espiritual, ninguém pode resistir. As pessoas petrificadas, um terremoto, um abalo sísmico, aquela pedra que estava impedindo o rei da vida, de repente, aquela pedra é removida. Meu irmão, quando tira a pedra, o anjo fala para as mulheres, ele não está aqui não, ele já foi para o Pai,
Eu não tenho tempo para te ensinar isso, mas é lindo. Em Efésios capítulo 3, fala que ele desceu até as profundezas da terra, no mais profundo do abismo, para buscar aqueles que haviam sido mortos em Cristo Jesus antes dele, e ele, como primícia, subiu aos céus, entregou a Deus a sua vida, buscou os que estavam no seio de Abraão, e entrou para a eternidade, e agora está esperando eu e você, meu irmão. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Jesus ressuscitou. O maior marco da história. 28, eu quero que você leia só essa curiosidade para a gente encerrar. Tem uma televisão com zero lá em cima, não sei o que é aquilo. Acho que é alguém que está me olhando. Eu não consigo enxergar daqui. Tem gente fazendo assim, também não estou enxergando. Oi! Acabo em 2 minutos. Posso ter 2 minutos? Quem me dá 2 minutos? 2, 4, 6, 8, 10, 14. Só 2. Olha só que curiosidade tremenda, meu irmão. Versículo 11, 28, 11. Aconteceu a ressurreição, aqueles caras estavam petrificados, maravilhosos, aqueles soldados malucos. Versículo 11, e indo essas mulheres, eis que alguns da guarda. Os caras que viram todo aquele trem maravilhoso, aquele espetáculo. O céu, raios, trovões, anjo, abalo sísmico e tal. Os caras saíram correndo. Olha só que interessante. Foram lá para os sacerdotes, versículo 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram o quê? Grande o quê? Para os soldados, para quê? Recomendando-lhes que eles calassem a sua boca. Corrupção. Se você continuar lendo o texto, os sacerdotes falam para ele, pode ficar tranquilo, que nós vamos falar com o governador, e vocês não vão morrer. Porque o soldado que guardava o sepulcro tinha que morrer. Os caras não morreram. Os caras receberam uma quantidade de dinheiro. Foram lá para Ilhas Caimã. Desfrutar. Mas nunca viveram felizes. Aqueles soldados assistiram um negócio que você nunca assistiu. Eles viram o teu Deus, o meu Deus, ressuscitar. E eu quero que você feche seus olhos, porque Páscoa, querida, é libertação. Páscoa é santificação. Páscoa é frutificação.